Shalom a todos, é um grandíssimo prazer estar com vocês novamente. E a cada aula, a cada encontro, alguns presenciais, algumas pessoas, várias estiveram com a gente aqui no Shabat, outros estiveram na sexta-feira, nossos irmãos do Rio de Janeiro que vieram aqui nos visitar, conversar com a gente, o nosso querido Sidney, o nosso querido Gustavo que esteve aqui no Shabat, foi bem legal, foi bem bonito. Convido a todos de todos os estados que venham ter essa experiência. É algo inexplicável. Todo mundo que vem participar diz que não dava para imaginar que era assim. Não dava para imaginar. Então eu convido a todos. Fico muito feliz em revê-los novamente aqui. Seu Baruch, Dona Luzia, Shalom, meus queridos. Que bom tê-los aqui. E vou pedir para todos, por favor, abrirem as câmeras. Quem não puder abrir, a gente compreende. Não precisa explicar, que não dá nem para ficar lendo agora as explicações. Tá bom? Quero parabenizar o esforço de Dona Maria Mendes, que está lá em Portugal, e lá já deve ser tarde demais. Deve ser bastante tarde, ela está aqui. Olha que lindo isso, que maravilhoso. E vamos que vamos. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da aula passada. Eu acho que foi bastante proveitosa. E eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de ver a sequência dos comentários nos grupos e etc., porque o intuito não é algo informativo simplesmente, mas é algo formativo. E quando eu vejo os grupos, as comunidades conversando sobre o conteúdo, é algo assim realmente maravilhoso. E assim a gente introjeta os valores sobre os quais a gente estuda. Bom, na última aula a gente falou sobre Shalom, Shalom como plenitude. A gente falou sobre Ren, sobre graça, sobre aqueles atributos que são muito sutis. O que é isso, Raul? Uma propaganda da Coca-Cola? Não sei se todo mundo viu que eu vi, mas uma garrafa de Coca aqui quase na câmera. Ai, ai. Que são a graça de uma pessoa, aquela graça sutil, não a palavra que é normalmente utilizada para graça, que é ser engraçado, espalhafatoso, etc. Não, o sutil. Ela vem justamente de comportamentos sutis, ela vem de comportamentos do uso da palavra, ela vem da postura da pessoa, e algo realmente muito profundo, que é o que acaba compondo o todo. Muitas vezes a gente vê pessoas muito preocupadas com a aparência, muito preocupadas com a figura maior, mas a verdade se revela nos detalhes. A verdade se revela nos detalhes. Por isso, a forma como a gente fala, a forma como a gente até mesmo gesticula, a forma como a gente olha para o outro, como a gente se veste. Inclusive, essa é uma questão extremamente importante, o recato, como a gente se veste, como a gente mexe com as pessoas que estão ao nosso redor, para o bem ou Deus nos livre por mal, tem a ver com sinais muito sutis que a gente passa, isso tem a ver com a graça. Mas vamos lá, agora eu quero continuar a análise a respeito dessa brachá, do Sim Shalom, porque tem coisas aqui muito importantes que a gente ainda não abordou, a gente só começou essa brachá. Então tá aqui. Sim Shalom, Tová Uvrachá. Vocês estão vendo a tela? Compartilhada? Sim? Ok. Só mais um instantinho aqui. Muito WhatsApp apitando. Talvez a gente que não conseguiu entrar. Não sei. Aqui. Eu já entendi. Sim Shalom, Tová Uvrachá. Pedimos ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Coloque Shalom, plenitude, paz. Tová, bem e bênção. Eu vou ser sincero com vocês.
eu estou tentado, por um lado, a tentar explicar cada item. O que é bem? O que é bênção? Qual é a diferença de bem e bênção? Mas eu não sei se eu devo fazê-lo. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu acho que basta a compreensão genérica a respeito do assunto. Então coloque shalom, bem e bênção, vida, graça e chesed. Uau! O que é chesed? Primeiro, bem, quer dizer que a gente pede que o Eterno nos dê o bem. O que é nos dê o bem? Que a gente fique bem, que a gente esteja bem, que a gente tenha comida, que eu falei que eu não ia falar de cada item, mas é engraçado. Às vezes vem a definição e fica fácil falar. Que ele nos dê alimento, que ele nos dê saúde, isso é bem. Qual a diferença de bem para bênção? É muito interessante isso. Muita gente acha que não tem diferença, mas tem diferença. Por exemplo, eu ter aonde morar é bem. Eu ter uma casa maravilhosa para morar é bênção. Eu ter o que comer é bem. Eu ter uma comida gostosa e saudável é bênção. Interessante, não é verdade? A gente pede bênção. Mas antes a gente pede bem. Se a gente tiver o bem, a gente já está bem. Vejam que coisa interessante. Como é que é isso aqui? Olha que coisa legal. Aqui. Olha que legal, tá? Vou escrever a palavra... eu não preciso escrever com... Posso escrever com texto. Pronto. Aqui. Vou escrever a palavra bênção em hebraico. Como que se escreve? Berachá. Estão vendo? Berachá. A palavra berachá, a raiz da palavra berachá... Eita, perdão, gente. Vamos de novo, então. Eu não estou tão craque aqui. Berachá. Aqui. A raiz da palavra berachá são as letras Bet, Reish e Raf. A letra Rei não faz parte da raiz, do shoresh da palavra. Ok? Por exemplo, a gente fala Baruch. Baruch não tem a letra Rei. Baruch significa fonte das bênçãos. Perdão, fica assim. Não tem a letra Rei. Ok? Então, a raiz da palavra berachá é a letra Bet, letra Reish e letra Raf. O que essas três letras têm em comum? Vejam que coisa interessante. Qual o valor numérico da letra B? 2. Qual o valor numérico da letra Reish? 200. E qual o valor numérico da letra Raf? 20. Hã? Não é interessante? 2, 220. Por quê? Por que isso? Porque esses são números que indicam multiplicidade. O número mínimo que indica múltiplo é o 2, né? Eu posso falar que eu tenho 3, eu posso falar que eu tenho casas. Se eu tiver 1000 casas, ou se eu tiver pelo menos 2 casas. Eu posso falar que eu tenho roupas, se eu tiver 1 milhão de roupas, ou se eu tiver 2. 2 é o múltiplo. Brahá é isso. Brahá é quando a gente tem mais do que a gente precisa. Porém, a gente não precisa pedir direto brahá. Se a gente tiver só o bem, já está bom. Isso é muito importante. Ok? Então vamos lá. Olha como isso aqui é filosofia. Então, sim, shalom, coloque plenitude, tová, bem, bênção, vida, ren, graça, vahesed, e bondade e amor, tzedakah, justiça, verahamim e piedade, aleno sobre nós,
Ve'al kol Israel amecha, e sobre todo Israel, teu povo. E nos abençoe, nosso Pai, kulanu ke'ehad, todos como um. Presta atenção, todos como um. Beor panecha, a luz da tua face. Que veor panecha, pois a luz da tua face, natatala no Hashem Eloqueno, destes para nós, Hashem nosso Deus. Torá e vida. Amor e bondade. Justiça e misericórdia. Bênção e paz. E que seja bom aos teus olhos nos abençoar e abençoar todo o teu povo Israel com toda a força e paz. Aí a gente termina aqui. Baruch atah Hashem, fonte das bênçãos és tu, eterno, Hamvarer, que abençoa o seu povo Israel com a paz. Amém. Então eu quero tratar de alguns elementos aqui. Temos um elemento que é a unidade, porque a gente fala aqui, e nos abençoe, nosso Pai, todos nós como um. Como um. E depois eu quero falar da luz, esse elemento misterioso aqui, que é a luz, na qual o Eterno nos abençoou, e etc. Que veor panecha, com a luz da tua face, nos destes, Eterno, nosso Deus, a tua Torá e a vida. Então, em primeiro lugar, eu quero falar desse elemento luz. O que é esse elemento luz? O que significa que o Eterno nos deu a Torá com a luz? A luz. Vocês estão me vendo, gente? Vocês estão me vendo grande? Ok, tá bom. Eu quero falar de algumas coisas aqui para vocês. Quando a gente fala Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra. E a terra estava vazia e havia escuridão sobre a face do abismo. E disse Deus, Elohim, que haja luz. E houve luz. E chamou o Eterno, e viu o Eterno a luz que era boa. Vaikra Elohim laor yom, e chamou Elohim, não é o Eterno, perdão, eu preciso me policiar, Elohim. E chamou Elohim a luz dia, Vaikra Elohim laor yom, velachosher kara laila, e chamou a escuridão de Laila. Vayavdel Elohim ben haor ben achosher, e ele diferenciou a luz da escuridão, e foi noite, foi dia de um. Algo muito curioso nessa passagem, e Urashi, nosso querido Urashi de bendita memória, nos chama a atenção para o seguinte. O sol foi criado somente no quarto dia. Assim é o texto, tá? Existem outras formas de análise, mas ele traz essa questão. Ele fala que luz é essa, então, do primeiro dia. E ele traz o Midrash, ele diz, aqui é uma alusão, a Torá fala muito em alusões, aqui é uma alusão para a luz espiritual, para a revelação. E que o Eterno, quando diz que separou a luz da escuridão, metaforicamente falando, significa que o Eterno pegou a luz, que é a revelação de não somente de sua existência, mas de todo o bem e de toda a percepção e de toda a lucidez que vem da palavra luz, que envolve o contato com o Eterno, e separou, tirou essa luz do contato da escuridão. E quem é a escuridão? São as pessoas que vivem em escuridão. Ou seja, ali Urashi, Urashi diz que ele não vem para falar de nada mais metafísico, e não é verdade, várias vezes ele fala. E aqui ele tocou naquilo que chamamos de Kabbalah. Então ele diz, existe algo que na Kabbalah se chama Or Ein Sof. O Eterno é chamado de luz infinita. Por que luz? Por que luz? O que é luz?
Como eu falei há pouco, luz está ligado com a palavra lucidez. Lucidez significa uma percepção clara das coisas. E quando há uma revelação do eterno, existe uma percepção escancarada de toda a realidade de uma forma extremamente maravilhosa e profunda. Agora, o eterno fez essa criação, e nessa criação ele encobre a sua existência com vários mantos, podem ser chamados de sefirot, matéria e etc e tal. Isso faz com que o ser humano possa ter livre-arbítrio, isso faz com que possa existir o mal, possa se praticar o mal. E não é correto, não é adequado que pessoas que escolhem o mal, que escolhem a violência, que escolhem a mentira, que escolhem a fofoca, que escolhem o ódio, roubo, não é correto que pessoas assim desfrutem dessa luz, diz Urashi. Por isso que aqui está escrito que ele separou a luz da escuridão. É um outro nível de compreensão. Está falando da luz espiritual. Onde mais a gente vê, prestem bem atenção, que coisa mais linda o que eu estou compartilhando com vocês aqui. Eu sinto que eu estou servindo um banquete. E eu fico muito feliz com isso. Igual a Dona Luzia faz, esse é o barulho quando a gente vai lá, um banquete assim. Ah, mesa cheia. Vocês se lembram quando Moisés desceu do Monte Sinai? A segunda vez, depois do bezerro de ouro, etc, etc, etc. Ele pediu ao Eterno que ele visse a face do Eterno. Isso significa uma revelação frontal. Revelação frontal não é face física. Significa perceber toda a grandeza. Qual é a prova do que eu estou falando agora? A prova é que o Eterno diz: eu passarei todo o meu bem perante a ti. Lembram disso? Eu passarei todo o meu bem perante a ti. O que significa isso? Quer dizer que Moisés ia... Isso é a luz, isso é a visão frontal. Mas o Eterno diz, não dá para ver tudo, porque senão a pessoa não vive. Você vai me ver de costas. De costas significa, você vai ter uma revelação, mas não total. Completa, não. Uma parte da revelação. E essa revelação foi todo o bem do Eterno. O que significa o bem do Eterno? A gente estava na sinagoga aqui em São Paulo falando sobre na sinagoga nada, a gente só repetiu o que a gente falou na aula. Foi na aula que começou isso. A gente falou sobre a capacidade do cérebro humano, vocês lembram? Aí eu coloquei no Google, apareceu que ele tem 1 petabyte, não é isso? É isso? E, de acordo com esse estudo aí que falaram, toda a internet que tem hoje em dia cabe na memória humana. Toda a internet. Quer dizer, pronto, Raquel, agora é o petabyte, isso mesmo. Toda a internet cabe. Imagina só, a pessoa olha para tudo e ele vê a sabedoria e o poder de Deus por trás de tudo. A palavra de Deus que há por trás da criação. Então eu olho para aquela porta e o que eu vejo na madeira? Eu vejo os átomos, eu vejo as moléculas, eu vejo o movimento dos elétrons, eu compreendo como é que esses átomos se coligam. Eu olho para a luz e eu vejo a velocidade. Eu olho para o ar e, de repente, eu percebo as ondas da internet que estão passando por aqui, como é que funciona o aparelho. Imagina só. Eu olho minha mão e vejo todos os átomos e etc, etc. E as células, como é que trabalham, e as mitocôndrias. Eu olho esse pacote de milho aqui, de mi, e aí eu vejo exatamente todos os nutrientes que tem ali. Imagina que coisa mais maravilhosa. Vendo tudo. Uau. Imagina, a gente, quem já viu um bom filme de 4D naquelas cadeiras, fica impressionado, né? Agora imagina um filme de 1 milhão de dimensões. Agora vamos ver uma coisa interessante. O que aconteceu com Moshe? Parabéns, viu, Débora? Dona Débora, coloca a volta para você e seu Oséias. Eita, nós!
Cola cavod, cola cavod. O que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte? Quem lembra? Como é que ele estava? A face dele estava boa, Edmara, boa, Wendel, boa, Mona. A face dele estava brilhando, resplandecendo, porque ele estava refletindo a luz. Aquela primeira luz, a luz de Gênesis, a luz do Criador, a luz infinita, ele entrou em contato com ela e ele estava refletindo aquela luz e era aquele brilho. Que veor panecha natatalano Hashem Eloqueno, pois tu nos destes a tua Torá com a luz, o resplandecer da tua face, meu Deus. O que é a luz? É a revelação. Revelação. Agora vamos falar a bênção sacerdotal, que a gente faz todo o Shabat para os nossos filhos, de que os Kohanim dão para o povo de Israel. Yevarechecha Adonai veishmerecha, que te abençoe o Eterno e te proteja. Yair Adonai panav elecha vichoneka, que resplandeça o Eterno sua face para ti e te agracie. Issa Adonai panav elecha veyasem elecha shalom, que volte o Eterno sua face para ti e te abençoe com a plenitude, com a shalom. Olha como as coisas estão ligadas. Como é que você vai ter shalom? Shalom mesmo, só se for com a resplandecência, a luz da face divina. Yaer Adonai panav elecha vichoneka. Yaer vem da palavra or, luz, que ilumine, que resplandeça o Eterno a face dele para ti. Isso é a plenitude completa. Isso é lindo. Isso é lindo. Percebem? O que é a luz? Luz significa você compreender tudo. Você tem um ambiente escuro, você não consegue ver direito. Acende a luz, você consegue ver as coisas. A luz, nesse caso, significa a compreensão profunda de tudo. Isso é revelação divina. O que é revelação divina? É destravar o aplicativo cérebro. E de repente você começa a ver a maravilha do mundo. Gal Einai, diz o rei Davi, revela os meus olhos, ve'abita niflaot mitoratecha, e eu conseguirei ver então as maravilhas da tua Torá. É isso. Boa, muito boa, Mateus. O Talmud, quando tem uma discussão, ele fala o seguinte: Tashma. Ele chama os sábios que estão discutindo e fala: Tashma, venha e ouça. Isso é o Talmud. O Zohar não. O Zohar, que a Kabbalah diz, Tahaze, em aramaico. Venha e veja. Por que veja? Porque a coisa é lúcida. Lá é a coisa, o intuito é a revelação, é o brilho. Zohar quer dizer brilho, é revelação. Ok? Kiveor panecha. Isso é a luz da face do Eterno. Cadê a luz da face de vocês? Tem gente aí que eu vou jogar um facho de luz. Sabe por quê? Porque é incrível. A face do ser humano, tá vendo, Ari? A face do ser humano, sendo imagem e semelhança de Deus, também tem essa capacidade, esse atributo de iluminar. A face, em hebraico, se fala panim meirot, a pessoa estava com a face iluminando. E esse é o estado que a gente tem que viver. E quando a gente não está nesse estado, a gente tem que falar, peraí, acho que tem que colocar o celular na bateria. O que é a bateria? Estudo da Torá, uma oração, uma contemplação, cantar. Aliás, por falar em cantar, hein? Uau! Aqui a gente está tendo bênçãos de música. Melhora logo, Elcio. Cadê você?
Parabéns para a Juliana, hoje que já se apresentou na Hebraica também. Kola Kavod. Bem, Isaías 56, 56. 56, 58, Paulo. Sempre agora eu cito um e outro e eu acabo me confundindo. Quer dizer, Pedro, qual é? É 6 ou é 8? Não lembro. Ó, o Xavier chegou, que bom. Elias, muito orgulho de você, viu? Eu quero publicar aquele teu texto, se você me deixar. Muito orgulho de você, depois eu conto para todo mundo. O que diz o profeta Isaías? O profeta Isaías, quando ele fala do verdadeiro jejum, ele diz que quando a pessoa abaixar o dedo, acusador, quando a pessoa tirar a palavra que fere o outro da boca, quando a pessoa der comida ao faminto, teto ao desabrigado, roupa ao nu. Começa pela palavra, viu, gente? A palavrinha, a palavra simples, acusadora, etc e tal. A tua luz, prestem bem atenção, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito verdadeiro. A tua luz brilhará de dentro de ti. E a luz da tua escuridão, a tua luz da meia-noite vai ser mais forte do que a luz do meio-dia do sol. O que significa isso? Que a nossa dimensão divina vai fazer igual Moisés. Ela vai predominar. E fica visível, gente. Fica visível. Agora, como é que a gente chega nisso? Essa é uma questão bastante interessante. O que é a união? A unidade. Eita, coisa difícil, hein, gente? Que coisa difícil que é unidade. Mas é por isso que é tão valioso. Vou dizer para vocês, o que nós temos hoje, e posso dizer que muitas vezes, a duras penas, muitas vezes, não sempre, os grupos e o grupo que a gente tem, olha quantas pessoas tem aqui, 114 link, umas 130 pessoas. Hoje, nós temos centenas pelo Brasil. É um trabalho que vou dizer para vocês, que coisa mais difícil. Difícil criar vínculos entre as pessoas. Criar vínculos entre as pessoas é uma coisa dificílima de ser criada. Não pensem que é fácil. Não é, vamos fazer um grupo na internet. Não, isso não é criar vínculo. Criar vínculo é olhar aqui e falar assim, puxa vida, olha o Luiz Xisto. O Luiz Xisto, gente. O Luiz Xisto eu conheço desde a encarnação passada. Não, é sério. O Luiz Xisto é uma história fantástica. Como é que o Luiz Xisto ainda está aqui? É verdade. Por que o Luiz Xisto? Por vários motivos. Luiz, eu cheguei. Posso contar, Luiz? Posso, né? História bonita. Podia até abrir o comentário, o seu Face para ver a mensagem que a gente mandou, que está lá registrado. O livro da vida e da morte que Deus vai abrir lá. Rosh Hashanah é mensagem do Facebook, é o WhatsApp, é isso aí. Eu cheguei lá em Salvador. Iris, vá a Salvador. Cheguei lá em Salvador. Há quanto tempo? Há 6 anos, né, Luiz? 6 anos. Por aí, 5, 6 anos. Para minha primeira viagem que eu fiz por 5 continentes. 5 anos, por 5 continentes. Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Para quê? Para fazer o que a gente está fazendo. Faz 5 anos, mas há 16, 17 anos foi a primeira mesmo. Para Rio Grande do Norte com o seu João. E de lá começou os trabalhos lá atrás. Mas esses 5 anos atrás foi onde a coisa pegou mesmo, né? Começou a pegar mesmo. Aí a gente chegou na casa da prima da Jaque, a prima da Arabanita, a Sandra, que mora em Salvador. E aí aconteceu uma situação muito engraçada, porque o
o primo dela, o Bruno, que hoje está morando em Israel, como que o mundo... Luiz, ô X, tu dava para imaginar que aquele primo dela ia morar em Israel? O cara que ganhou o primeiro lugar de melhor metaleiro de Salvador. Quem ia imaginar? Estava completamente afastado do judaísmo, completamente. Ele foi dar uma de valentão, e aí ele pegou a nossa mala, que era uma mala pesada, e foi subir 7 anos atrás, X. Tá, eu imaginei, já faz tempo isso aí. O tempo está andando. E aí ele pegou a nossa mala e foi subir a escada e deu um cleque absurdo, deu o povo ir lá do outro lado do farol. E o menino, coitado, foi parar na cama. A mãe dele tava, meu Deus do céu, meu filho, menino magrinho, não sei o quê, não tinha seguro e aquela coisa toda. Aí ela falou, mas temos que chamar o médico, mas não tem médico, não tem seguro, não tem nada, não tem nada. E eu entrei no banheiro. Quando eu saí do banheiro... Ai, que coisa mais maluca. Quando eu saí do banheiro, eu vi o médico lá. Mas assim, deu tipo 1 minuto. O médico estava lá. Sabe quando parece que você entrou na máquina do tempo? Eu devo ter saído 2 horas depois, quando o médico chegou. Eu olhei, eu realmente tomei um susto, homem de branco lá. Eu olhei e falei assim, tá lá, o Bruno tá lá, só pode subir e ver. E ele foi entrando, até que uma hora eu falei assim, mas como é que vocês chamaram o médico tão rápido? Aí ele virou e falou, mas eu não sou médico. Eu sou fisioterapeuta, né, Luiz? Fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta. Mas como é que você chegou tão rápido aqui? Como que te chamaram? Ele falou, ninguém me chamou. Eu vim aqui para te ver. Luiz era meu amigo do Facebook, já naquela época, né? E foi lá para me ver e calhou naquela hora. Aí ele subiu a escada, atendeu, a gente tem até a foto. Atendeu o Bruno, lá deu as receitas para ele, melhorou, hoje está em Israel, graças a Deus. E aí o X olhou para mim e falou assim, o que você falou? Qual foi o sonho que você teve, Luiz? Abre o microfone aí, será que você consegue? Pode falar. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Consegue ouvir? Eu disse para ele, disse para você, na verdade. Não, eu vim aqui porque Léo me falou que você estava em Salvador e eu vim aqui para te conhecer. Aí eu subi a escada e falei com ele, o que está sentindo? E tal, e orientei ele o que ele tinha que fazer, pronto. Quando a gente voltou do passeio, ele estava inteiro. Mas você lembra do sonho, Luiz, que você me Ah, o falou? sonho, claro. É. Sonhei que eu estava, sei lá, estava te conhecendo. Tinha falado contigo, queria te conhecer. Pronto, de repente aconteceu. Salvador, né? Isso. Em Salvador. E lá estávamos nós. Aí ele me contou isso do sonho. O que eu fiz? Peguei o celular, abri, aquele que eu colocava no freezer, eu acho que devia ser, né? Abri e olho lá a mensagem dele falando: Rabino, eu tive um sonho, tarará, que o senhor vai vir para Salvador e a gente vai se conhecer, etc. E foi maravilhoso. Xisto de lá para cá, quase que foi embora, né? Teve um derrame, é isso? Tá aqui. Tá aqui. Que lindo. Isso é difícil, gente. O vínculo, manter vínculos, 7 anos. Isso não é brincadeira. Mas aí eu vejo tantas pessoas. O que eu acho mais lindo é, por exemplo, olhar nas fotos lá e ver que a Dona Arifka esteve com... Dona Arifka e o seu moço estiveram com o seu Baruch e Dona Luzia. Pessoas que moram em cidades diferentes, em estados diferentes, se conectando. Veio o Sidney, veio o Gustavo para São Paulo, a Maria Cristina, que mora no interior, quantas vezes que vem para cá, a Vânia, que já é da comunidade de São Paulo, inclusive, apesar de morar no Rio de Janeiro, etc. Como é lindo isso. Como essas... Elias e seu filho, que estamos, se Deus quiser, em breve estaremos aí também. A Maria Mendes. Maria Mendes já é da nossa comunidade. E, gente, isso é sério. Isso é muito sério. A criação de vínculos é uma coisa absurdamente maravilhosa e é parte importantíssima da redenção. Né, Cizenando? E Andréia?
é parte importantíssima da redenção. É a unidade, é a união, a despeito de tudo, que traz a redenção. Vou explicar por quê. Não sei se essa Barbie está me deixando mais cabalístico, mas eu vou novamente apelar para essas fontes. O que é de acordo com todas as explicações esotéricas, e também são bastante lógicas na realidade, se a gente prestar atenção, quanto mais para cima a gente vai nos diferentes manifestações da realidade, mais unidade tem. Quanto mais a gente entra, até mesmo no mundo da matéria, mais a gente vai ver divisões, setores, partes, partículas. E quanto mais a gente vai subindo, vamos falar, aqui no nosso mundo a gente tem a matéria, com suas infinitas partículas que a compõem. A gente tem diferentes manifestações das emoções, do intelecto, a gente tem a memória, a gente tem o raciocínio, a gente tem a intuição, a gente tem a consciência, a gente tem o amor, a gente tem a saudade, a gente é muito compartimentado, são muitas partes. Depois você vai subindo para o mundo espiritual superior, nós temos todas essas emoções, mas a gente não tem a matéria. Ou seja, a gente tem mais unidade. Aí você sobe mais ainda no mundo espiritual dos anjos. E você vai ter uma categoria de anjos que tem emoções e intelecto. E você vai subir numa categoria acima e é só intelecto. E você vai subir numa categoria acima e só tem uma unidade absoluta, o eterno. Ou seja, o mundo em que nós estamos é o mundo da divisão, da desconexão. E qual é o caminho para a redenção e a revelação? É a reconexão. É voltarmos para a unidade. Como é que eu posso ser reflexo do Criador se eu sou apenas uma partícula muito pequena? É como se, de certa forma, eu tivesse que pegar um espelho que estilhaçou. Esse estilhaço, esse despedaçamento é uma das linguagens usadas na Kabbalah para o momento da criação, estilhaço. E cada um de nós é como se fosse um pedacinho do espelho. E juntando, a gente tem o reflexo, a imagem e semelhança, a gente reflete a grandeza do Criador. É justamente através do trabalho que a gente faz para reconhecermos no outro nosso semelhante, que a gente chega no Criador. Por isso, a luz, o or, ele só é atingível quando a gente consegue transcender a escuridão da matéria. De novo, a luz divina só é alcançável, só é perceptível quando a gente consegue deixar para trás a escuridão da matéria. A matéria não emite luz. Ela é um estado transformado da energia da luz. Mas no estado atual ela não emite. A gente tem que procurar transcender a impressão e as aparências e a gente chega na luz. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui um livro que é o Tânia. Ok? Olha que legal que a Raquel está falando. A união dos grãos de areia para ter vidro. E é isso mesmo. Gente, cada um de nós é absurdamente pequeno. Cada um de nós é absurdamente ínfimo. E mesmo a nossa grandeza, como a gente estudou em Sukkot, a grandeza do etrog, ela só se manifesta quando existe uma aravá, que não tem nenhum atributo para o etrog poder ensinar, para o etrog poder ajudar. Lembrem-se disso.
Mesmo a nossa grandeza só se manifesta quando nós temos o outro que tem a ausência da grandeza, para nos permitir sermos semelhantes a Deus no sentido do suporte, do apoio, do ensino, do cuidado, da criação. Isso é muito profundo. Sem o doente, sem o ignorante, sem o faminto, sem o carente, nós não somos nada. Os nossos atributos bons não são nada. Por isso, às vezes, também tem pessoas que se sentem mal quando estão na posição de receber. Eu digo para elas, não se sintam mal, não. Se Deus quiser, vocês sairão dessa situação. Mas saibam que vocês estão servindo de instrumento, um instrumento fantástico para outros poderem doar. Isso não é pequeno. Claro, então, agora eu vou sair pedindo. Não, não é isso. É circunstancial, acontece. Mas eu tenho que compreender que isso também faz parte do plano para o bem do outro. A luz só é alcançada quando a gente consegue transcender a escuridão da matéria que é opaca. E está lá em Isaías que a gente transcende quando a gente tira o dedo acusador, a palavra acusadora, quando a gente consegue enxergar Deus no próximo. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um trecho do livro Mestre do Chabad, o Tânia. Eu vou falar para vocês só que a gente vai dar algum desconto para uma linguagem inicial aqui, que ela pode ser pesada, mas a gente vai contextualizar ela, obviamente. Então ele diz o seguinte, estamos aqui no Perek Lamed Bet, capítulo 32. Vehine al yedei kiyum hadevarim hanizkarim le'el. Eis que quando a pessoa cumpre essas palavras que foram recordadas acima, lihiot gufoniv zevenim as be'inav, no sentido de seu corpo ser desprezado aos seus olhos. Essa palavra desprezado aos seus olhos, se for mal compreendido, a pessoa pode achar que ele tem que desprezar o seu corpo. Então, eu não preciso escovar o dente, eu não preciso pentear. Não, o judaísmo não vê as coisas assim, ok? Então, o sentido aqui é simplesmente de o foco não ser o corpo. Foco. Agora, não significa que a pessoa tem que estar esculachada, muito pelo contrário. Deixa eu até fazer um parênteses aqui, porque eu tenho muito receio que às vezes a gente vai explicar uma coisa, algumas pessoas podem cair para o outro lado, até por causa do contexto de onde vem. A imagem do homem é considerada imagem e semelhança de Deus. Tem uma passagem no Talmud que conta que uma vez o grande rabino Yehudá Anassi, aquele que compilou a Mishnah, a tradição oral, ele estava indo para casa. Os alunos falaram para ele, onde você vai? Ele falou, fazer uma mitzvah. Falou, qual mitzvah? Lavar o rosto, tomar banho. Falaram, que mitzvah é essa? Ele falou, que mitzvah é essa? Eu vou cuidar da imagem do Criador, da imagem e semelhança. Imagina, lá em Roma, por exemplo, tem lá uma imagem, um busto do César, do Augusto, do sei lá o quê. Se deixarem suja, como é que fica? Ele vai lá e pune as pessoas. Eu, que sou a imagem viva do Criador, imagem e semelhança, eu não vou limpar, eu não vou cuidar, ok? Então, é isso que eu falei. Vamos tomar cuidado com as palavras e compreender o contexto. Então, ele continua. Rak simchatot tihyeh simchat hanefesh. Mas que a sua alegria seja somente a felicidade do espírito. E se a pessoa fizer isso, o que vai acontecer? Hare zo derech yeshara vekala, lavo lidei kiyum mitzvat ve'avta lereacha kamocha. Esse é o maior atalho para quem quer cumprir o mandamento de amarás ao próximo como a ti mesmo.
Lechol nefesh Israel, para todo israelita. E a gente pode ampliar para todas as pessoas. Como eu sempre digo, por quê? Porque a gente sabe que no final das contas, os profetas falam da unidade entre toda a humanidade. No meio do caminho, claro, a gente precisa fechar com os mais próximos. Então ele fala, tem que amar, esse é o melhor atalho. Focar a nossa felicidade na felicidade espiritual. Esse é o melhor atalho para conseguirmos cumprir, amarás ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque depois que o corpo está em segundo plano, para ele, não está em primeiro plano, ele não tem o foco no corpo, ele não é vidrado pelo corpo, e o espírito e a alma, e quem é que pode conhecer a grandeza delas? E o nível da nossa alma, da nossa consciência, da nossa essência divina. Bechorchá no Corão, na raiz delas, na fonte delas, que é o Deus vivo. E também que quando a gente consegue compreender e quando a gente consegue se conectar à nossa própria alma, quando o nosso foco é nossa alma, é o nosso conhecimento, é as capacidades que o Eterno nos deu, é o amor ao próximo, é o deleite pela sabedoria, é a gratidão a Ele, fazendo uso de todos esses aplicativos que Ele nos deu. E eu estou falando aqui também do raciocínio, eu estou falando do estudo, eu estou falando da memória, eu estou falando da energia, eu estou falando da felicidade, eu estou falando da proatividade, eu estou falando da misericórdia, eu estou falando do perdão, eu estou falando da intuição, eu estou falando de um uso pleno dessa máquina maravilhosa que Ele nos deu. Mas não o foco na estética. Então, ainda mais quando percebemos que todos nós somos originários de um pai só. Velachene é por isso, Nikreu Kol Israel, que todo o povo de Israel são chamados de irmãos, irmãos mesmo, por causa da raiz de suas almas, Ba'ashem errado no Deus único. Rak, somente Shagufim e Holakim, que os corpos são separados. É como eu falei, quanto mais você sobe no âmbito espiritual da criação, mais você chega na unidade. Aqui a gente tem a impressão de que somos separados, porque os corpos são separados, mas na origem é a mesma energia. Velachene, portanto, olha, é mais ou menos, vamos falar assim, vamos falar mais ou menos assim, a gente está usando a internet, né? Eu tenho aqui um celular, eu tenho outro celular, a Jaque tem um celular, meus filhos têm aparelhos, todo mundo está usando a internet. Cada um parece o quê? Não, essa é a minha internet. Não é nada, tem um roteador. E a mesma internet, o mesmo sinal está indo para todos. E, de certa forma, todos que estão usando a internet no mundo também. Se a gente olha pela visão material, não, isso aqui é a minha internet, essa é o dela. Não é. É o mesmo sinal, é um sinal. É um sinal. Ok? Então ele continua dizendo. Velachene, portanto, aqueles que fazem o seu corpo, e quando fala corpo aqui, minha gente, a gente também tem que falar o status, porque muitas vezes o foco da pessoa não é o corpo fisicamente falando, mas é o seu status, a sua vaidade, a sua posição, ok? Então, portanto, aqueles que fazem a sua parte individual, o principal, e o seu espírito secundário, esse tipo de pessoa nunca vai ter amor e amizade verdadeiros. Ela ateluia badavar levadá. Sempre essas pessoas, mas a pessoa é tão legal, essa pessoa é tão simpática, essa pessoa é muito bacana. Mas sempre vai ser em função de algum interesse. Se o foco dela for o status dela, se o foco dela for o corpo dela, a situação física dela. Agora, se o foco da pessoa realmente for aquilo que nós temos em comum, a nossa essência, o desenvolvimento da essência, o amor pela essência, aí você vai poder ter a situação de amizade verdadeira,
amor verdadeiro, que transcende tudo. Aí eu tive um perrengue, aí eu tive um problema, transcende tudo, isso fica para trás. Por quê? Porque no final das contas, você sempre vai chegar na raiz. E quando você chega na raiz, você olha, você fala, não, isso aqui eu não vou. Aqui, nessa dimensão, eu não tenho problema com essa pessoa. Ou com essas pessoas, ou com ninguém. Dependendo do nível da pessoa. Tá? Vezeu chamar Hillel Azaken. E é isso que falou Hillel. O velho, o antigo. Olha que lindo. Hillel, grande, que eu contei a história dele, que ele se escondeu em cima do telhado da sinagoga para estudar e quase morreu. E isso se refere àquilo que Hillel falou, al-Kiyum Mitzvazu, sobre o cumprimento dessa mitzvah. Quem cumpre a mitzvah de amar ao próximo como a si mesmo, o que diz? O que disse Hillel para o romano? Zeu kol a Torá kula. Isso é a Torá inteira. Amar ao próximo como a ti mesmo é a Torá inteira. Veidach, e o resto, os outros mandamentos, perusha o... Os outros mandamentos são só perush. São só explicação. São só apêndices. A Torá, quem falou isso? Não foi o rabino humanista, liberal, moderno. Não, foi Hillel. Isso é o verdadeiro judaísmo ortodoxo. O que é a Torá? Amarás ao próximo como a ti mesmo. O resto, diz Hillel, é detalhe. Agora vamos compreender por que ele falou isso. O que Hillel não achava que tem que cumprir Shabat? Claro que sim. Hillel achava que não tem que cumprir Kasher? Claro que sim. Hillel achava que não tinha que ter recato? Sneut? Claro que sim. Então, por que ele falou isso? O que ele quis dizer com isso? Vamos ver. O que diz aqui o Alter Rebbe, o autor do Tânia. Ele diz o seguinte, que Yesod Veshor Escola Torá, porque a base e a raiz de toda a Torá é elevar... Qual que é o objetivo da Torá? De tudo. Do Shabat, do Kasher. Qual que é o objetivo? Huleagbia é erguer Ulha'alot HaNefesh Alaguf e elevar o espírito, a alma, acima do corpo, mala, acima, até a origem e a raiz dela em todos os mundos. Porque ele está falando dos 4 mundos. E também atrair e revelar a Or Ein Sof, a luz infinita, bendito seja ele, Biknesset Israel, na egrégora de Israel. E aí o que vai acontecer? E aí o que vai acontecer? Que todos serão um. Agora, não conforme quando tem período, quando tem divisões entre as almas. Porque o bendito seja ele, não paira em lugar ferido. Não paira em lugar ferido. E agora eu preciso falar para vocês que eu estou emocionado. Eu estou realmente emocionado. Nesse momento eu estou vendo que aconteceu uma coisa muito fantástica aqui. Eu vou ler. De verdade, eu lembrei desse capítulo do Tânia por causa da primeira parte. Mas eu não tinha... Faz tempo que eu não leio o Tânia. Olha onde termina a frase. Olha que lindo. O Kmoshe Neemar, como está dito, Barreno Avinu Kulano, nos abençoe nosso Deus, todos nós, que Had Beor Panecha, como um com a luz da tua face. É o que a gente acabou, foi o nosso ponto de partida. O Varreno Avinu Kulano, que Had Beor Panecha. Estou arrepiadíssimo. Uou! Uau! O Marcos, gol! Eu estou arrepiado, porque ele conclui com o trecho da reza que me levou a procurar esse capítulo do Tânia, mas eu não tinha chegado ali, eu não sabia que ele estava falando disso. Ou seja, Baruch Shekivanu, que bom que a gente teve, que a gente chegou na mesma ideia. O que significa isso? Unidade. Unidade.
E os que compreendem, compreendem mais ainda, porque aqui isso significa unidade. Vejam que coisa mais linda. Isso se chama coerência. O Baal HaTanya, o Rav Shneur Zalman de Liad, de bendita e consagrada memória, ele diz aquilo que a gente começou a falar no começo. Que a luz, a revelação divina, ela só vem, a gente só consegue alcançar ela quando a gente consegue ter a unidade. E por quê? Porque a unidade é a percepção a respeito da realidade fundamental da existência, que só existe um. E é por isso, é exatamente por isso, que quando Moshe Rabbeinu, ele vê todo o bem de Deus na frente dele, a face dele se ilumina. Luz, 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 lucidez, percepção. Todas as outras coisas, todas as discussões, todos os interesses pessoais, toda a vaidade. Olhou assim para mim, tudo besteira. Tudo é nada, 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 nada. Quando é iluminado pela luz da verdade, pela luz plena da verdade. Mas a gente só chega a essa luz quando existe amor. Mas o amor tem que começar pelo amor a si mesmo. Mas tem que ser um amor a si mesmo pelo que somos em essência, que é aquilo que nos faz semelhantes ao nosso próximo. E não pelo amor ao meu cabelo, ao meu tanquinho, ao meu título, à minha condição, ao meu renome, à minha conta no banco. Porque aí o foco é naquilo que nos faz diferentes. E aí existe ferida. E o Eterno não se manifesta onde há feridas. Só onde há luz. Onde há unidade. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que profundo, que maravilhoso. E vou dizer para vocês, a sensação que eu tenho nesse momento é assim, é de unidade, é muita unidade. Porque lá em cima, no canto esquerdo, está o Luiz em Salvador. E aqui no canto direito, oposto aqui, na parte inferior do vídeo, está o Elias e sua família em Porto Alegre. Uau! Isso não é lindo? Isso não é unidade? Jacobson, acho que em Santa Catarina, o André em Minas Gerais, o Maxwell, se eu não me engano, está em Pernambuco. André Amorim, Shalom André, não sei onde está e também não importa, olha que lindo, não importa. O Adriano Souza, que deve estar esperando eu falar, né? Porque eu tinha que lembrar. Está na Itália. O Raul em Curitiba. Dá até arrepio, de verdade, eu estou falando sério, isso aqui é muito lindo. Como não ser tentado a imaginar, como eu sempre falo, que isso aqui é um imaginar ou concluir, que isso aqui é o instrumento divino da unidade. Quando na história alguém podia imaginar que ia acontecer uma coisa assim, que as pessoas iam poder se conectar dessa forma? Quando? Então, que a gente tenha a capacidade de exercitar a humildade, que a gente consiga ver a nossa beleza não no espelho físico, mas no espelho espiritual, que não nos envaidece, mas que nos enche de gratidão e de humildade e de admiração pela obra do Eterno, que é a mesma em cada um de nós. E assim chegaremos à luz. Mas não chegaremos à luz como objetivo.
mas como consequência. E aqui está o segredo. Um beijo para vocês. Todarabá, Todarabá, gratidão ao Todo-Poderoso. Uau. Todarabá, Todarabá. Todarabá. Baruch Hashem. Quantas velas acendendo. Quanta luz. Tem um salmo que diz que a alma do homem é a vela do eterno. Deve ser por isso. Né? Olha quanta vela acendendo. Lindo demais. Todarabá. Baruch Hashem.